Dos pássaros que voam no Rio de Janeiro, vamos até a ensolarada Brasília, porque a chuva chegou em Brasília, mas já foi embora, viu? E quem vai confirmar isso pra gente, para ver se eu tô certo ou não, é Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Voltamos ao tempo seco por aí? Tempo seco, relativamente seco. Agora, é um dia de lembrar, hoje é 2 de setembro, dia de lembrar de uma mulher, Maria Leopoldina, princesa regente. Assina agora de manhã, dia 2 de setembro, em 1822, praticamente uma ordem para o marido Pedro proclamar a independência, 5 dias antes de ele cumprir isso. Perante o Conselho de Estado, assinou e mandou a carta, né? Colhe o pomo que ele está maduro, senão um outro pode colher. Pedro leu a carta e deu o grito e levou a fama. Mas o bastidor foi de Maria Leopoldina. E demorou 5 dias. Beleza. Esse marido viveu perigosamente com essa esposa aí nessa demora de 5 dias, hein, Alexandre? Mas muito boa a sua lembrança, viu, para esta manhã, dia 2 de setembro. Vamos falar então sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o presidente vetou parte do texto aprovado no Congresso para revogar aquela lei de segurança nacional criada na década de 80, durante a ditadura. Nós já tratamos desse assunto aqui no Liberdade, mas voltamos agora porque houve ali uma decisão, né, uma movimentação por parte do presidente, que votou a revogação de trechos que tratam do crime de impedir livre manifestação por violência ou ameaça, além de artigos sobre comunicação enganosa em massa, o que a gente pode traduzir para fake news, né, aquilo que a gente tem chamado ultimamente, e também restrição do exercício de direitos políticos. Agora, cabe ao Congresso analisar os vetos do presidente. Além de revogar a lei de segurança, essa proposta aprovada no Congresso acrescenta uma relação de crimes contra o Estado Democrático de Direito no Código Penal. Pois bem, Alexandre, qual a sua opinião, então, a respeito da atitude do presidente da República, que vetou parte da revogação da lei? E entrou para a história, né? Foi o presidente que revogou a Lei de Segurança Nacional, que é da ditadura Vargas, 1935. Depois foi reforçada em 1967 e ganhou ainda mais reforço em 1969. E depois foi atenuada em 1983. E agora, por proposta do Congresso Nacional, ela foi revogada, né? Agora, trocou 6 por meia dúzia, porque tirou da Lei de Segurança Nacional e passou para o Código Penal, né? O que ele vetou, na verdade, já estava em outra legislação. Tanto que tem gente aí que está sendo julgada lá na Justiça Eleitoral por essa distribuição em massa aí de mensagens, né? Já tem lei, né? Já tem lei para impedir violência em manifestação. Está tudo na lei, né? Tem coisa que contraria a Constituição, porque o Ministério Público é essencial ao Poder Judiciário e à Justiça, e a lei propunha que, se o Ministério Público não se manifestasse, os partidos políticos poderiam fazer isso, né? É um subsidiário do Ministério Público. Não fazia sentido. Agora está lá, agora no Código Penal. Vejam só, por exemplo, né? Crime de sabotagem, crime de golpe de Estado, crime de espionagem. Agora tem coisas bem interessantes. Crime de atentado ao direito de manifestação. Está bem atual, né? Outra coisa, infelizmente, o Supremo atropelou com a lavada de mãos do presidente do Senado, né? Com a CPI da pandemia, atropelou a CPI das ONGs, e está aqui o crime de atentado à soberania, à integridade do Estado, né? Tem também crime contra Estado Democrático de Direito. Olha só quanta oportunidade que faz a gente pensar a respeito das coisas que estão sendo feitas hoje, em que o devido processo legal é desprezado, né? E outra coisa, a gente se pergunta, bom, o Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi preso pela Lei de Segurança Nacional, agora ela foi revogada. E aí, vai acontecer alguma coisa? Elisa? Próximo assunto que eu trago aqui para você que nos assiste e também para, na sequência, ouvir a opinião de Alexandre Garcia, é a tensão entre os poderes que continuam em Brasília, viu?
E por qual motivo? Duas declarações tensas foram dadas, uma pelo presidente Jair Bolsonaro e outra pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro disse que quem quer paz precisa se preparar para a guerra. Já Barroso afirmou que o autoritarismo faz terrorismo digital. Vamos ouvir. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. O país não é feito do poder, o país é feito da sociedade e é preciso que haja mais espaço para a sociedade do que para os que exercem o poder. É a sociedade atuante e viva que neutraliza os malefícios que uma má liderança pode trazer. O autoritarismo, combinado com o extremismo e o populismo, tem se valido antes e sobretudo das mídias sociais para veicular ódio, para veicular desinformação, para veicular teorias conspiratórias, para fazerem terrorismo digital contra as pessoas que discordam. Eles não colocam argumentos na mesa. Eles ofendem, mentem. Estão aí as declarações, então, o presidente da República dizendo que não é com flores que você vai ganhar uma guerra, e o ministro Barroso fazendo relação aos discursos de ódio e tal, até uma crítica sobre o pensar diferente, de que maneira a gente consegue ouvir aquilo que é diferente. E você, Alexandre Garcia, o que achou desses dois comentários, dessas duas falas? Bom, eu ontem, quando vi... Ontem, quando eu vi no site de um grande jornal brasileiro a interpretação sobre se queres a paz, prepara a guerra, eu levei um susto. Puxa, não entenderam nada ou será que não tem informação? Né? Desde criancinha eu ouço isso. Né? Isso vem lá dos romanos, civis pacem para bellum. Né? Esse é um brocado de todas as forças armadas do mundo, né? Que precisam se preparar para a defesa do país, para servir de força de dissuasão. O presidente Bolsonaro não estava num comício, ele estava numa organização militar e falando em armas, como ele disse. Né? E era uma organização militar da Marinha, ele estava lá entregando a medalha do mérito desportivo militar para os militares que subiram ao pódio, foram 8 que subiram ao pódio nas Olimpíadas, 8 sargentos das 3 forças. Né? Levaram ouro, prata, bronze. Bom, mas imagina só, a Amazônia. Aí alguém lá disse, não, vamos bloquear a foz do rio Amazonas com a nossa armada. Qual é o nosso poder dissuasório? Ok, se vocês quiserem arriscar algum navio afundando, né, porque temos mísseis antinavio. Isso é poder dissuasório de se queres a paz, prepara a guerra. Eu passei a infância toda lá em Porto Alegre, passando na frente de bonde do antigo quartel da PE, um quartel histórico, está escrito lá em cima assim, civis pacem para bellum. Né? Aí eu fui estudar para ver o que significava isso. O Pandiá Calógeras, que no governo Epitácio Pessoa foi ministro da Guerra Civil, foi o que mais construiu o quartel. E os quartéis vinham com essa civis pacem para bellum, ou seja, para manter a paz, a gente tem que ter mecanismos de defesa. Né? Assim como se não quiser que alguém cobice a nossa casa, vai entrar, vai achar que está totalmente desprotegido, a gente tem que estar preparado. Agora, vamos à fala do ministro Barroso, que deu um recado, né, a queixa do Supremo contra a rede social e tal, em que ele simplesmente diz que a pessoa mente. Isso também é perigoso. Né? Quando a gente tem que ter argumento na contraposição, e não apenas dizer, você mente. Né? Eu tenho que demonstrar por que você mente. Né? Agora, tem coisas interessantes que ele disse, né? Que cabe em todo mundo. O país não é feito do poder, e sim da sociedade. Né? Sociedade, sinônimo de povo. O povo é que tem o poder. O povo é a origem do poder, está na Constituição, e é o titular do poder. Né? E o chamado poder, né, é um instrumento do povo para servi-lo. Bom, é preciso mais espaço para a sociedade do que para os que exercem o poder. Perfeito. É a sociedade atuante e viva que neutraliza o autoritarismo. Então, quando pessoas sozinhas
né? Acham que detêm poder de prisão, de calar a boca, de determinar o que é mentira ou o que é verdade. Isso é realmente perigoso. Isso é um autoritarismo, né? O que a gente está vendo aí é a atualização do 1984 do George Orwell. Então, realmente, o ministro tem razão, é preciso que a gente se acautele contra essas experiências de autoritarismo, de totalitarismo, né? Porque se der certo, se a gente baixar a cabeça, se ajoelhar, né? Calar, ou seja, se a gente não se preparar para essa guerra, a gente vai acabar tendo, né, a paz do silêncio. Elisa? 9h13, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que contempla a proposta de reforma no imposto de renda. Alguns destaques ainda vão ser analisados antes que a matéria seja encaminhada para o Senado Federal. O projeto foi colocado em pauta após o presidente da Casa, Arthur Lira, se reunir com a oposição e ceder em alguns pontos que impediam um consenso entre os parlamentares. Alexandre, como você avalia então essa aprovação? E mais, quais pontos você destaca do projeto? No fim das contas, foi uma vitória política para o governo? Foi uma vitória pessoal de Arthur Lira, porque já era uma causa perdida. Eu mesmo estava acreditando que, bom, isso não sai mais, né? E Arthur Lira insistiu, porque desagradava prefeitos, governadores e pagadores de impostos, e empresários em geral, né? E agora deu 398 votos a favor e 77 contra, né? Foi uma vitória de Arthur Lira sobre uma causa perdida. Agora, o ponto que eu mais gostei, né, foi baixar o imposto de renda de pessoa física de 15% para 8%. Né? O original falava em 6,5%, mas subiu para 8%, já está bem ao gosto de quem deseja produzir, empregar, abrir portas, né? Isso é estimulante para a economia. Tem um outro ponto aí, a contribuição sobre o lucro líquido, né? Que cai 1 ponto percentual para o geral. Cai de 9% para 8%. E para as instituições financeiras cai menos, embora seja 1 ponto percentual, mas cai menos, porque cai de 15% para 14%. Então, houve uma justiça aí. Houve justiça também, agradou a oposição, né? A isenção para não declarar imposto de renda agora é 2.500, mais ou menos, de renda mensal. Vai favorecer aí, vai incluir na isenção 16 milhões de contribuintes pessoa física, né? Tem essa história bom, aí a compensação, né? Tem que vir de algum lugar a arrecadação. Aí é um imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos, deixando fora fundos de financiamento baseado em ações, né? Mas aí está destaque de hoje ainda. Seria 20% ou seria 15%? Né? E outro assunto que também facilitou a votação foi manter aquele desconto da declaração simplificada, dedução simplificada de 20%, continua, né? Então, foi uma boa negociação, Arthur Lira soube manejar, fazer funcionar, e agora tem os destaques hoje, e depois se depende do Senado, né? Então, vamos esperar. Elisa? Vamos falar então justamente sobre o Senado, porque na outra casa legislativa o enredo foi outro, né? Dentro ali do Senado foi derrota para o governo. Os senadores rejeitaram o projeto que previa a criação de programas para a geração de emprego com regras trabalhistas mais flexíveis neste momento de pandemia. O texto também alterava trechos da CLT. Com essa rejeição, o governo não vai poder editar a medida provisória com o mesmo teor neste ano. Como você avalia, então, Alexandre, essa decisão do Senado Federal? E você é a favor ou contra a alteração dessas medidas, flexibilização de regras trabalhistas, como, por exemplo, simplificar os modelos de contratação? Sou a favor, claro, porque estimula, né? Você falou em outro enredo, eu até acho que enredou mesmo a questão de estimular a volta ao emprego, aquele emprego perdido com a campanha do feche tudo, né? Feche emprego, feche empresa, feche tudo. Eu fico pensando,
Por que tanto brasileiro sonha em ir para os Estados Unidos? O pessoal está lá em Massachusetts, está na Flórida, está até na Califórnia, né? Por quê? Lá não tem CLT, mas o pessoal prefere ir lá, né? Por quê? Eu disse aqui outro dia, a melhor garantia, o melhor direito é o emprego. A melhor garantia é ter emprego, né? E esse programa era bem amplo. Eu não imaginei que alguém fosse ser contra um programa que fala em reinserção, em preparação para o emprego, né? Em estímulo para empregar, né? Em formação profissional, em possibilidade de crescer, em flexibilização de contratos, né? Eu tenho amigos que trabalham na Suíça e que, na hora que o filho nasceu, flexibilizou o contrato, passou a trabalhar em outro horário, né? Ele e a mulher, para que pudessem continuar trabalhando e cuidar do filho, né? Então, é acordo entre patrão e empregado, no interesse de ambos, né? O Estado atrapalha, é aquela velha história, se o Estado não ficar pesando em cima das pessoas, já está ajudando muito. Alivia, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer produzir, né? Então, se o Estado aliviar, mas o Senado não deixou, né? Tem umas coisas assim, tem gente que se chama de progressista, esse é um conservadorismo atroz, né? Que quer se arraigar lá a questões que podiam ser necessárias há 20, 30 anos. Hoje, não, o mundo mudou, né? As coisas têm que ser mais flexíveis, né? mais diretas. Então, foi mais uma tentativa, né? Mas, enfim, o emprego está reagindo a despeito disso. Elisa? Vamos trazer o PIB também, Alexandre Garcia, porque ele foi divulgado ontem, um pouquinho depois do nosso quadro. Então, agora a gente traz essa pauta para poder ouvir a sua opinião. O resultado do PIB no segundo trimestre do ano apresentou uma queda de 0,1% e ficou abaixo da previsão de mercado, que apontava para uma alta de 0,2%. A queda foi influenciada principalmente pela indústria e pela agropecuária. O resultado do PIB é mais uma pressão sobre o governo federal, que está enfrentando críticas por causa da inflação em alta e da crise hídrica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentaram o resultado. Você vai ver agora. A economia voltou em V, estamos crescendo novamente. Hoje sai um dado que é praticamente de lado. Quando dá 0,05, foi 0,05 a queda do PIB. Quando dá 0,05 é arredondada para 0,01, então é 1% de queda. Mas se desse 0,04 ia ser zero. Então é um negócio ali mínimo, mas não faz mal. O que o Banco Central tem feito nisso, tem entendido e tem passado a mensagem de que a pior coisa para o crescimento é a inflação descontrolada. A inflação descontrolada é um imposto perverso nas pessoas, principalmente nas de baixa renda, lembrando que os grandes surtos inflacionários foram surtos onde a desigualdade aumentou muito no Brasil. Também é um surto muito grande de desorganização da cadeia produtiva, porque se a inflação é muito alta, dificulta o planejamento de longo prazo. Alexandre, citei aqui com o Molica que é muito comum que nós vejamos um ministro da Economia na tentativa de compartilhar um sentimento de paz, né, de segurança, até porque quando a gente fala de economia, a gente fala diretamente de psicologia também, as duas coisas estão interligadas. É muito comum ver essa postura, mas de certa forma o ministro não teria minimizado um pouquinho demais o resultado negativo do PIB? Bom, essa observação, a recíproca é verdadeira também, né? O pessimismo puxa para baixo o faturamento, a renda, e puxa para baixo a folha de pagamento. Esse é o pessimismo, né? Eu acompanhei pelo Jornal do Brasil o milagre brasileiro, foi puro otimismo e entusiasmo. Claro que o ministro tem que pregar otimismo. Ele cometeu um errinho aí, né? Ele falou em 0,01, não, é 0,1 só. Né? Porque subiu de 0,05, foi arredondado para 0,1. Né? E, na verdade, se o mercado esperava 0,2 mais e teria dado 0,1 menos, então dá uma diferença de 0,3, né? Entre a expectativa e a realidade. Agora, o resultado disso ainda não aparece, porque, vejam só, o principal resultado que é o emprego, o resultado social. O emprego em julho
foi de 316 mil novos empregos formais. O de junho tinha sido de 309 mil, mais de 300 mil por mês. Isso vem acontecendo desde julho do ano passado, à exceção do mês de dezembro. Isso é a melhor medida. Agora, o que aconteceu nesse trimestre? Né? Só para lembrar, né? O que aconteceu nesse trimestre. Bom, a agricultura, que vinha puxando esse trem, a agricultura já está com 26% do PIB, né? Vinha puxando esse trem, dando garantia de segurança alimentar, segurando a balança comercial, o balanço de pagamentos, a agricultura. Teve entre safra, teve falta de chuva e quebra de lavoura, e teve a permanente insegurança jurídica que está agravada agora com esse julgamento no Supremo, que pode afetar 4,5 milhões de hectares só em Mato Grosso, de plantadores de soja, milho, algodão e produtores de carne. Né? Então, essa é a insegurança jurídica também. Né? E, bom, só que nos 4 últimos semestres, ou seja, a contagem anual, o crescimento do PIB está em positivos 1,8%. E vale lembrar que no ano passado o FMI falou em queda do PIB brasileiro de 9%. E nós caímos metade disso, por causa da resiliência do brasileiro. Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, quando viu que o dragão da maldade não era assim tão grande quanto fazia a sua propaganda. Né? Claro, teve essa influência, foi o que mais caiu, foi o agro, exatamente o agro que mais crescia, caiu acho que 2,6% negativos. Né? Por sinal, no mesmo dia em que a ministra da Agricultura do Brasil é elevada à condição de presidente da Junta Interamericana de Agricultura, que reúne Canadá, Estados Unidos, México e vai até a ponta da Patagônia chilena e Argentina. Né? A reunião começou ontem lá em San José da Costa Rica. Né? Ela, por 2 anos, ela é a presidente de todos os secretários e ministros de agricultura do país. Então, acho que a gente tem que botar um olho na agricultura, ver que os serviços cresceram, por isso é que está crescendo o emprego, né? Mas um olho na agricultura para satisfazer mais as necessidades desse setor que está se mostrando o carro-chefe da economia brasileira. Elisa? Alexandre, chegou ao fim o nosso tempo, viu? Obrigada por hoje. Amanhã estamos aqui novamente.